Bem, eu vou falar da sociedade como de um ponto maior que o mosteiro. Ou seja, todos nós gritamos já há alguns anos, Viva Cristo Rei. E lembro-me que no ano passado perguntei a uma pessoa aqui do CDB, muito bem, Viva Cristo Rei. E você sabe o que é ordenar tudo a Cristo? Ela olhou-me e disse que não. Ou seja, claro que quando bradamos todos Viva Cristo Rei, isto é uma espécie de resposta de um instinto da fé, né? Ou seja, de um sensus fidei que todo católico em princípio tem. Mas nós não avançaremos nisso se a coisa se resumir a um brado, se a coisa se resumir a um lema, a uma palavra de ordem. É preciso saber tudo quanto implica este brado, tudo quanto implica o que gritamos dia e noite, Viva Cristo Rei. Né? E diante disto, tenho visto entre os católicos duas posturas diametralmente opostas e ambas erradas. A primeira é mais recente, né? Já se anuncia a formação de um partido católico, né? Com um programa tão puro que nem a Idade Média o suportaria. E isto sem base alguma social, sem nenhuma base social. É como se como se a Liga Cristo Rei, seus centros e seus institutos não existissem. Né? Ou seja, é uma espécie de realeza de Cristo de gabinete, certo? E isto é nefasto, porque certamente será um aborto, certamente não irá adiante e certamente trará uma má imagem para toda e qualquer iniciativa política em torno da realeza de Cristo. Eu não estou aqui fofocando ou criticando, até porque eu o disse aos mesmos propugnadores deste partido, né? Não vou citar o nome. Ou seja, toda e qualquer iniciativa que não se funde sobre a prudência política, né? Ela é abortiva. Né? A prudência política é o que nos deve reger a atividade política. E se trata de uma atividade política católica, então é a prudência política aperfeiçoada, sobreelevada pela graça. Mas não é possível que vivamos num mundo como que sobrenatural, desconhecendo aquilo com que deparamos no dia a dia. Então, este tipo de postura não ajuda. Antecipando um pouco o que vou dizer daqui a pouco, eu lancei uma proposta de programa de governo, depois eu explicarei por quê, e disse ali que hoje não é possível, dadas as condições do mundo e do país em particular, obrigar a educação católica a todos. Isso não é possível, isso seria um contrassenso. E escreveu-me um rapaz dizendo, mas isso é herético? Como herético? Como herético? Leia-se Leão XIII, leia-se quantas vezes diz Leão XIII, às vezes há que tolerar um mal para que não advenham males maiores, não é isso? Pois bem, quem tem essa postura purista, esta postura de torre de marfim, essa postura de gabinete, acaba por fazer um contrasserviço à causa. Né? Então, esta é a primeira postura que devemos rechaçar. Né? Mas, per diametrum, diametralmente oposta a isto, está a postura católica, que diz, já que não é possível instituir agora um Estado cristão, então aliemo-nos ao que seja menos mal. Falando concretamente, todos aqui votamos em Bolsonaro, obviamente.
E apesar de que nos criticaram bastante, né? Esses mesmos puristas acusavam-nos de adesismo, né? Não, trata-se do mal menor. Se chega um ocupante à sua casa e diz: eu vou ocupar a sua casa, mas vou expulsá-lo. Chega outro e diz: eu ocupo sua casa e lhe dou um pedacinho. Você prefere o segundo ocupante, é óbvio, é um mal menor. É uma questão de instinto de sobrevivência. Então, votar em Bolsonaro era, obviamente, uma necessidade, mas uma necessidade que não se deve traduzir em adesão. Por que ele é um mal menor? Porque é liberal. Claro, os comunistas o chamam fascista, mas ele não é fascista, ele é um liberal. Todo o programa de governo dele é liberal. Todo, exatamente todo é liberal. Ele ataca algumas coisas do que eu chamo revolução marcosiana, tá certo? Algumas coisas. Agora mesmo o Brasil saiu junto com outros nove países do acordo da ONU pelo aborto, né? Alguns pontos ele ataca, mas ele, em essência, faz um governo liberal, né? Governo liberal e fundado, gira em torno do eixo que é o Guedes, que é um liberal de primeira, além do fato de que, obviamente, há mações em seu governo e há mações em seu partido. Então, um mal menor é um mal menor, ou seja, é um mal. Um mal menor é um mal. E um mal não merece apoio, senão nesses casos pontuais, ou seja, na eleição. Se houver uma tentativa de desestabilização do governo para que venha algo pior, nós certamente seremos contra, mas isso não pode implicar que tenhamos adesão programática a este mal. Seja até um mal menos mal, como, por exemplo, Trump, né? Mas tampouco a Trump, a ninguém. Nós não podemos aderir a algo que está na raiz de todas as revoluções, como dizia Pio XI. O liberalismo é a raiz de todas as revoluções. Como poderemos, então, como católicos, que bradamos viva Cristo Rei, aderir a este governo, né? Como poderíamos fazê-lo? Não podemos. Esta é uma visão liberal, é uma corrupção da doutrina católica por excelência. Então, votar em um mal menor, coisa que já recomendava São Pio X aos católicos italianos, São Pio X dizia: votem no candidato menos indigno, à falta de um candidato digno, certo? E era o que nós tínhamos. À falta de um candidato digno, nós votamos num candidato menos indigno. E isso não quer dizer, porém, adesão. Então, esses são os dois extremos, per diametrum, né? Ou seja, diametralmente opostos, que corroem qualquer tentativa de uma política católica. São essas duas. Então, qual é a política católica? A primeira é a reafirmação de que ou as nações, ou as sociedades, ou os estados estão sob a bandeira de Cristo Rei, ou serão cadáveres de sociedade e pasto de demônios. Não há terceira opção. Mesmo um governo menos mau, mesmo um governo como o governo de Trump, ainda assim é um governo de uma nação que é pasto de demônios. É um governo de uma nação, de uma sociedade que, em verdade, é um cadáver de sociedade. Por quê? Porque Cristo está para as sociedades assim como a alma está para o corpo. E assim como o corpo se corrompe com a perda da alma, com a saída da alma, assim também. Se a sociedade deixa de ter sua alma, se corrompe e é um cadáver. É um cadáver. E o que nós vemos hoje no mundo são cadáveres de sociedades, são cadáveres de nações. Claro, há algumas exceções, Polônia, Hungria, mas mesmo assim acabamos de ver a Polônia tristemente aceitar as realizações de marchas gays. Né? Tristemente. É a pressão certamente econômica da UE, da União Europeia.
Sim, mas é uma tristeza. Nós vemos ver um país que faz pouco entronizou a Cristo, este mesmo país permitir algo tão anticristão como é uma marcha, uma passeata gay, ou seja o que for. Pois bem, se nós não podemos, portanto, cair em nenhum desses dois extremos, em nenhum dessas duas coisas diametralmente opostas entre si, devemos proceder da seguinte maneira, no meu entender. Criar uma elite católica capaz de entender o que é a realeza de Cristo e o que isso implica para as sociedades. Então, a primeira concepção a primeira coisa que fazer é convencer nas paróquias, convencer entre os amigos, convencer nas famílias que Cristo é rei por triplo aspecto, né? Por filiação eterna e consubstancialidade com o Pai. 2, pela união hipostática com a natureza humana. E 3, pelo resgate do gênero humano por seu mesmo sangue e sua mesma vida. Essa é a tripla base que faz de Cristo o rei da terra e dos céus. E quem o disse? Ele mesmo. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois, batizai a todas as nações ou a todas as gentes, ensinando-lhes aquilo que vos tenho ensinado. Eis aí. Esta é a base da realeza de Cristo, né? Mas isto é pouco. Por quê? Assim como cada uma das ideologias que afetam o mundo atual, quer a ideologia liberal, quer a ideologia comunista ou marxista, quer a ideologia que chamo marcusiana e que julgo a vitoriosa no mundo hoje, marcusiana porque Marcuse foi a maior expressão da escola de Frankfurt, né? E teve uma penetração absurda de imediato na Europa, nos Estados Unidos, etc., com seu livro Eros e Civilização e seu livro O Homem Unidimensional. Pois bem, cada uma dessas ideologias, e aí vale a pena lembrar a excelente definição de ideologia dada por Eric Feiglin, né? É uma religião política, né? É uma religião que cinge o homem nos estreitos limites desta vida e cuja única expectativa é ser pasto de vermes, né? Todas essas ideologias são profundamente anticristãs, mas todas elas têm um programa social. Todas elas têm um programa em que se traduzem suas ideias, em que se traduz sua mesma e iníqua ideologia. Por que não havemos nós de tê-lo também? Ao liberalismo de Guedes devemos dar uma resposta. Que programa oferecemos nós? Né? Por exemplo, a questão da urbanização. Por que, em grande parte, o mundo hoje cultua o oposto de Deus? Porque vive em cidades monstruosas. Essas cidades, as nossas cidades grandes, estão feitas para que se acabe o culto a Deus, ou o culto de Deus, e vigore o culto do deus Moloch ou Mammon, né? Os dois são os deuses da atualidade. É o deus da perversão sexual ou do infanticídio e é o deus do dinheiro. São os deuses do panteão moderno. E as cidades são seus altares. Ou seja, as cidades, nas cidades grandes que se sacrificam almas e almas e almas a esses dois deuses que, em verdade, são demônios. Então, temos de dar, eu estou dando um exemplo muito, um detalhe, temos de dar uma alternativa de urbanização. Qual é o nosso projeto de urbanização? Né? Manter essa cidade assim? Qual é o nosso projeto econômico? É deixar tudo nas mãos de bancos?
É deixar tudo na mão de grandes empresas? Ou seja, tudo isso é preciso encontrar de nossa parte resposta. E mais que encontrar resposta de nossa parte, é preciso que nós convençamos uma elite cada vez maior, uma elite católica, de que é, em tese, possível um governo cristão, um país cristão, uma nação cristã, né? Por isso eu lancei o programa, uma proposta de programa para um país cristão. Está tanto no portal do Centro Anchieta Brasil, Terra da Santa Cruz, e está no meu blog www.estudostomistas.com.br. Se procurarem País Cristão, vão encontrá-la. São páginas e páginas de uma proposta de programa que procura equilibrar-se entre o realismo, o reconhecimento prudencial da realidade em que vivemos e os princípios que norteiam toda e qualquer sociedade cristã. Mas ainda há lugar, eu já vou terminar, ainda há lugar para uma objeção. Tendo a própria igreja, como disse Dom Justino, abraçado o mundo, adornado, né? Ela se adornou. Tendo a própria igreja chegado a este ponto, o que para mim, o que é assunto para outra palestra, o que para mim é um dos sinais dados por Cristo para a proximidade do fim, né? Tendo, ademais, a sociedade tendo se secularizado a tal ponto a sociedade, como disse o próprio Dom Justino, mesmo Dom Justino. É possível, efetivamente, na prática, ter um país cristão? Ainda mais um país isoladamente cristão? Não sei. Assim como, certamente, São Bento, ao fundar o seu primeiro mosteiro, não sabia se teria, não tinha como ter certeza, a não ser que tivesse luzes proféticas, não saberia dizer que a vida monástica seria o centro da mais brilhante civilização que já houve na face da Terra. Não se pode saber. Esta pergunta não procede. Non sequitur. Não procede. Qual é a postura que devemos ter? Então, primeiro, depende da Liga Cristo Rei que se faça conhecer a camadas cada vez mais amplas de católicos um programa cristão, certo? Antes de pensar em qualquer partido, né? Isso é prematuríssimo, né? E depois ter a certeza de que Deus não quer de nós a vitória, Deus quer de nós o combate. Quando São Paulo estava para morrer, ele não disse, venci o bom combate e espera-me a coroa da justiça. Ele não disse. Ele disse, combati o bom combate. E assim a vitória nunca é nossa. A vitória é sempre de Deus. Non nobis domine, né? Tá aí nunca é nossa, é de Deus, mas o combate é nosso. Esta é a participação que temos de ter nos planos da providência. Esteja o mundo marchando para o fim, como creio, ou não o esteja, não importa. O combate continua. E mais, o Estado cristão, a realeza de Cristo, Estado não é um bom nome, hein? Tá? Uma sociedade cristã, uma nação cristã, a realeza de Cristo, o dizer que Cristo deve reinar não só nas almas individuais, mas nas famílias, não só nas famílias, mas nas artes, não só nas artes, mas nas ciências, não só nas ciências, mas na economia, não só na economia, mas na vida política, em tudo. Isto é parte de nossa profissão de fé. E está se funda, primeiro, pelas mesmas palavras de Cristo, todo poder me foi dado no céu e na terra, e depois, batizai a todas as nações, não a todos os homens, a todas as nações, ensinando-lhes aquilo que vos tem ensinado. E depois, por séculos e séculos de magistério. Eu vou apresentar na Liga a quantidade
incomensurável é um exagero, a quantidade muito grande de documentos magisteriais da Igreja, que quer por magistério extraordinário infalível, quer por magistério ordinário infalível, afirmou, decretou, definiu que a Igreja tem 2 gládios ou espadas. Um é manejado pela mão do sacerdote, é a Igreja. E outro é manejado pela mão do governo civil, mas sob o império moral da Igreja. Muito obrigado.